Olá, amigos do Litoral Norte, muito boa tarde. Estamos começando aí mais um programa do Caçula, aqui pela TV Canal 20 da NET. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, hein? São 12 horas e 31 minutos agora. Hoje é dia 4 de julho de 2014. Hoje é dia da independência dos Estados Unidos, né? Então aí, congratulations aí os nossos irmãos, né? Os nossos queridos friends e brothers dos Estados Unidos que estão aí comemorando a independência norte-americana. E olha, daqui a pouquinho, todos os detalhes de um assassinato brutal que aconteceu aqui em Caraguatatuba. Uma professora de 44 anos de idade, ela foi assassinada a tiros aqui em Caraguá na madrugada de anteontem. Daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes, viu? E ontem aí, inclusive, houveram diligências aí para tentar aí capturar o assassino. Então a gente vai dar todos os detalhes. Eu vou entrevistar um dos policiais que participou ativamente dessa ocorrência e ele vai nos dar detalhes, nós vamos narrar aqui todos os detalhes de como aconteceu esse crime brutal que chamou aí a atenção, que está mexendo com toda a cidade de Caraguatatuba. E olha, daqui a pouquinho também uma entrevista com o Percival de Souza, que nós fizemos lá na Rede Record de Televisão, no Cidade Alerta, né? E o Percival de Souza nos concedeu uma entrevista muito bacana, vocês vão gostar também, porque ele também é um dos astros aí da Rede Record. Ele faz o Cidade Alerta junto com o Marcelo Rezende. E olha, nós temos aqui um assalto que aconteceu anteontem aqui em Caraguá, um assalto à mão armada também, ali no bairro do Aruã. Foi 7h45 da noite, hein? 7 horas e 45, 19h45, portanto, três jovens estavam ali andando de skate de frente à residência de um deles, ali no Jardim Aruã, e quando apareceram aí 3 elementos, inclusive um deles armados com uma pistola, e anunciaram o assalto e roubaram aí os celulares aí dos jovens, o André Romero Salgado, de 20 anos de idade, o Felipe Magalhães Sanguino, de 22 anos, e também o Henrique Romero Salgado, também de 22 anos. Eles estavam andando de skate na porta de casa, 15 para as 8 da noite, né? 19 horas e 45, os 3 elementos chegaram com pistola em punho, né? E anunciaram o assalto e roubaram aí os jovens, levando celulares e objetos aí. Então a gente não tem mais sossego nem na porta de casa e, né, o horário 19h45, um horário muito cedo, inclusive, para as pessoas né, correr algum risco, em tese. Vamos à entrevista com o Percival de Souza, a gente já volta já. Olá, amigos do TV Canal 20, programa do Caçula, né? Estamos aqui na Rede Record de Televisão em São Paulo. Ao meu lado, o jornalista Percival de Souza, que é um dos maiores repórteres policiais do Brasil. 1,78 m. 1,78 m de altura. E o Percival de Souza, para quem não sabe, né? Ele é bacharel em Direito, mas nunca exerceu a atividade de advogado. Mas Sou consultor da Comissão de Segurança da OAB. Exatamente. Mas o Percival utiliza aí os seus conhecimentos jurídicos nas reportagens policiais. Entrevistou aí, fez reportagens sobre grandes nomes aí do crime, né? Pessoas envolvidas com o crime e também da polícia. Percival de Souza sempre cobriu os grandes casos policiais, não só de São Paulo, mas a nível de Brasil. Percival, você escreveu o livro Autópsia do Medo e conta a história do delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury. E o delegado Fleury, nesse ano de 2014 agora, no dia 1º de maio, completou 35 anos da morte dele. Ele teria morrido, né, segundo está no próprio livro do Percival, no Yacht Clube Ilhabela, de uma morte natural, uma morte que não foi... ele caiu ali durante a passagem de um barco para o outro, ele tinha comido bastante, tomado vinho, teria sido possivelmente uma congestão, alguma coisa assim. Mas o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, que eu também nunca ouvi falar desse delegado, mas me parece que na mídia foi publicado que ele teria escrito um livro dizendo o seguinte, que o Fleury não teve aquela morte lá na Ilhabela, aquela morte, digamos assim, natural. Ele teria sido assassinado pelos militares e ele próprio, Cláudio Guerra, disse que participou dessa reunião onde decidiu a morte do Fleury. O que você pode falar sobre isso? Bem, isso aí é uma elucubração, porque, você veja bem, eu estou com 70 anos de idade, Caçula. Não parece. Então, por exemplo,
Ninguém me contou como morreu Marighella, Carlos Marighella, porque eu estive no local na Alameda Casa Branca. Ninguém que me contou como morreu Fleury, a não ser depois para elaborar a autópsia do médico, porque eu fui ao local, entrevistei o marinheiro. Quer dizer, eu vivi isto profundamente. E eu sou um jornalista profissional. Nós fazemos perguntas básicas. Quem, quando, onde, como, por quê. À época, eu conhecia todo mundo no Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Nunca vi e jamais ouvi falar, à época, em Cláudio Guerra. Nem na Delegacia de Ordem Política do DOPS, nem na Delegacia de Ordem Social do DOPS, nem no Serviço de Informações do DOPS, e nem nos policiais, e nem com os policiais civis e militares, que, à época, prestavam serviço primeiro ao BAN, Operação Bandeirante, após transformado em DOICOD, Departamento de Operações e Informações de Defesa Interna. Então não existe o Cláudio Guerra nesse cenário. Então eu fico surpreso com isso. Eu também me surpreendi. Porque, o Caçula, tanto você como eu, nós vamos até onde possível chegar. Ou seja, eu fiz a biografia do delegado Fleury, uma biografia contextualizada no período da repressão, da ditadura militar, do arbítrio institucional, e fui até onde você pode chegar. Chutar, você pode chutar como você quiser, com os dois pés de costa, fazer malabarismo, controlar a bola com a cabeça. Agora, eu dei em primeira mão uma preciosidade histórica no meu livro, o inquérito sobre a morte do Fleury. Foi. Eu entrevistei os personagens ali mencionados. Ele estava ao lado da viúva, hoje viúva, ao lado dele. Então, Dona Maria Isabel não há, a não ser que você faça elucubração ou invente uma tese, até onde você pode chegar, é absolutamente impossível afirmar-se que Fleury foi assassinado. A tese é sedutora, fascinante, mas não resiste a uma análise. Não resiste, né? Não. É verdade. Ô Percival, quando você escreveu o livro Autópsia do Medo, você fez uma pesquisa durante muitos anos, né? Sim. Não foi mais de 10 anos, acredito Sim. eu. E você teve alguns problemas, alguém tentou impedir a publicação, ou alguém não queria que fosse citado no livro, algum personagem? Porque Não, lá você entrevistou vários delegados. Claro, eu entrevistei, fora os documentos que eu possuía, que eu armazenava, que eu acumulei, eu fiz uma lista de 117 pessoas que poderiam me contextualizar nesse cenário, como eu te falei. Aí tinha muita gente da Polícia Civil, da Polícia Militar, muita gente já aposentada, gente do Exército, gente da Marinha, gente da Aeronáutica, gente do lado da Revolta Armada. Então, eu fiz um mosaico que mostra tudo. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos conversando hoje aqui e amanhã eu vou receber uma professora de História da Universidade de São Paulo com uma aluna dela que está fazendo a tese de doutorado, e para minha honra acadêmica, o tema de doutorado vai ser o livro Autópsia do Medo. Então o que eu posso dizer é o seguinte: como eu conheci as pessoas, eu sabia, porque eu conheci, até para ter condições de fazer a narrativa. Por exemplo, o nascedouro da tortura é basicamente a Polícia Civil. Sim. Por quê? Que era o instrumental da época, do antigo Departamento de Investigações, as prisões para averiguações, que eram rotineiras e sistemáticas. E após, esses policiais, a sua grande maioria, foram convocados para servir no DOPS. Então eu conheci no DOPS, a Ordem Política e Social, vários policiais que eu tinha conhecido do DI, ou no antigo DEGRAN, ou em outros lugares da polícia. Então, só eu teria acesso a essas pessoas e só eu poderia conhecê-los. Então não houve, posso dizer o seguinte, não houve ameaça nenhuma. O que eu posso dizer é o seguinte: eu usei a seguinte técnica. Eu chegava, os personagens, que eu sabia que tinha história aqui dentro da cabeça, que caberia a mim localizar essa pessoa e, além de localizar, extrair essa história. Né? Você sabe que é assim que a gente trabalha. É verdade. Aí eu chegava e dizia: a história está batendo a sua porta. Você tem duas alternativas. Ou me convida para entrar, ou bate a porta na minha casa.
Posso te garantir o seguinte, a maioria preferiu fazer uma catarse. Alguns resistiram, mas com muita insistência eu consegui mais ou menos coisas. Mas de modo geral, houve uma verdadeira catarse psicológica, colocando para fora tudo aquilo que muitas vezes as angustiava, preocupava, dava pesadelos, dava crises existenciais, crises de relacionamento com amigos, com familiares, tudo isso foi colocado para fora. Eu fui, na verdade, uma espécie de misto de psiquiatra, psicólogo, jornalista e escritor. Percival, já falamos do livro do Cabo Anselmo, do livro do Fleury, Autópsia do Medo. Eu queria te perguntar, você pretende publicar novamente, pretende publicar um outro livro em breve? Você está preparando algum livro? Como é que está? Quer dizer, eu tenho meus projetos para realizações próximas são uma reedição do livro Narcoditadura, que é uma reconstituição do assassinato do nosso companheiro Tiro Lopes. Sem dúvida. No caso, meu amigo Tiro Lopes. E mais o que significa o jornalismo investigativo e o crime organizado no Brasil. E reeditar a Autópsia do Medo. Essas são as minhas prioridades do momento. Então a Autópsia do Medo vai ter uma nova edição. Ele teve 3 edições, eu acho até que poderia e deveria ter sido reeditado, sou suspeito para falar do motor, mas ele vai ser reeditado. Aliás, eu cometi uma gafe, viu, aos meus amigos telespectadores do Litoral Norte. Eu esqueci, na pressa, aquela correria toda, medo de perder o horário de chegar aqui em São Paulo, eu esqueci em cima da televisão o livro Autópsia do Medo, que eu ganhei de presente do Dr. Manuel Nogueira de Sá, que é uma das pessoas que foi citada no livro. Que era assistente do Fleury. Assistente do Fleury, meu padrinho de casamento, e a quem eu tenho orgulho de dizer, fui motorista dele por 21 anos, e só deixei de sê-lo porque ele faleceu. E ele me deu esse livro com tanto carinho, e ele fez uma dedicatória no livro, embora não sendo o autor, mas ele fez pelo carinho que ele tinha para comigo. E eu fiquei de trazer o livro para você autografar e me dar uma dedicatória. Ele foi assistente do Sérgio Paranhos Fleury e de José Vidal Pilar Fernandes, que foi diretor do DEC e delegado-geral de polícia. E ele quem cuidou dos funerais do Fleury, que até está citado no livro, né? Sim, sim. O Percival, deixa eu te falar uma coisa. O caso Pesseguini voltou agora, esses tempos agora, pouco tempo atrás, voltou aí através de uma reportagem da Rede Record de televisão, do Domingo Espetacular, falando sobre o caso Pesseguini. Que a família de PMs, né, para quem não se recorda, que foi assassinada e que atribuíram a morte, pelo menos no inquérito policial, foi dado como o Marcelinho, né, o filho, né, do casal de PMs, que teria assassinado o pai, a mãe, a avó, a tia, e ido para a escola, e depois, quando ele voltou, ele se suicidou. Você acredita realmente que o Marcelinho tenha feito tudo isso? Bom, para responder a sua pergunta, eu vou te contar 3 coisas. A primeira é que eu tenho na mesa do meu escritório em casa o inquérito completo do caso. É um negócio desse tamanho assim. Por isso que eu estou te fazendo a pergunta. Tá tudo lá, os depoimentos, as investigações, os laudos periciais, Instituto Criminalista, Instituto Médico Legal. Os laudos todos. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que essas investigações foram comandadas por um delegado que eu prezo muito. Eu também. Que é o Itagiba Franco. Doutor Itagiba Franco. Que eu conheci como escrivão na velha delegacia de homicídios. Ou seja, nós temos um relacionamento de 40 anos. Verdade. Eu disse para o Itagiba o seguinte: Itagiba, você pode fazer a melhor investigação da sua vida, que no final ninguém vai acreditar. Eu falei isso para ele. Pesseguini era um sargento da rota. Isso. Você acha que o quartel do 1º Batalhão de Choque, Tobias de Aguiar, ficaria de braços cruzados se um dos seus homens, sargento, tivesse sido assassinado? De forma alguma. Eu também acho que de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles iriam até o inferno atrás do cara. Garanto isso. Questão de honra. Até porque conheço muito bem a rota, conheço a rota aqui na palma da mão. Tem a medalha Tobias de Aguiar, tem a medalha do centenário do batalhão Tobias de Aguiar. Legal. Então eu não conheço de ouvir dizer. Então vocês não deixariam barato de jeito nenhum. Então some-se a esse fato. Aquele menino
filho de policiais militares, a mãe também era policial militar. Isso, era cabo. Quer dizer, não, por exemplo, você é jornalista. Não sei se você tem filho. Não. Não tem. Mas isso é coisa que a gente faz. Você tem filho, você traz aqui na redação, você traz para conhecer o Marcelo Rezende, aqui vem tio, avô, mamãe, tio, todo mundo para conhecer. É verdade, é verdade. Tá? Ver como que é, tirar foto, etc. E tal. Na família policial, aquele menino tinha o uniforme da Polícia Militar. Ele tinha a fardinha da Polícia Militar. Arma de fogo para o policial é instrumento de trabalho. É instrumento de trabalho. Então ele era de alguma maneira familiarizado em conhecer a arma. Ele via, o pai fazia todas as recomendações, a mãe também, mas a arma para ele não era uma coisa estranha. Estava sempre ali na casa. Sim, né? Fazia parte das histórias. E qual? Você jornalista chega em casa com a sua família, você fala da grande entrevista que você fez, da grande matéria, etc. Claro, sem dúvida. O pai e a mãe do menino, policiais militares, falam para o filho que eles correram atrás de bandido, que eu troca de tiro, mandei aquele malaco pro inferno, sei lá, conforme a linguagem. Conforme a linguagem dele. Então ele era familiarizado com isso. Então, juntando tudo isso, eu me convenço que a cena é essa aí, que a conclusão do inquérito policial. A conclusão é essa mesmo, né? Que, aliás, conclusão que eu dei em primeira mão do cidadão. Estamos Posso esperando endossar ao caçula aqui que a presença dele é uma garantia de informação de qualidade, informação de excelência, informação confiável, informação muitas vezes em primeira mão, bastidor, porque o homem sabe tudo. Bom, tudo ninguém sabe. Tudo ninguém sabe. Eu agradeço, obrigado mesmo. Para provar que eu não, tudo ninguém sabe, eu vou te contar uma história final aqui. Certo. Um ex-secretário de Segurança Pública, amigo meu, um advogado, ele assumiu o cargo de secretário, então ficava uma viatura da PM à porta da casa dele, que ele tem direito a respeitar a segurança. Aí porque tinha um filho de uns 8 anos, e o menino adorava ir lá na viatura, entrar, tocar sirene, ligar o giroflex e tal. Aí ele chamou o menino e falou: "Meu filho, você para de ficar mexendo na viatura, você não é obrigado a mandar essa viatura sair daí." Ele olhou para a mãe, um menino de 8 anos, e disse: "Meu pai pensa que manda na polícia." Boa, entendi. É filosófico. Filosófico isso. Puxa, que legal. Puxa vida. Percival, obrigado de coração. Olha, estou te esperando lá para comer um peixinho, lá em Caraguatatuba. Comer um peixinho lá com a Teleca, com a Edi, que é a irmã da Teleca, que mora em Caraguá. Eu sei. E a gente está te esperando lá. Vamos lá, estaremos lá, caçula. Tá bom, obrigado, Percival. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Na Tanguá Frangos e Rotisserie, você encontra de terça a domingo um delicioso frango assado, saladas diversas, massas ao seu gosto, canelone, nhoque, rondelli e a verdadeira carne assada. Ligue e faça sua reserva pelo telefone 3882-2127. Avenida Engenheiro João Fonseca, 174, Centro. Rações, acessórios e medicamentos é na Agronorte, Avenida Rio Grande do Norte, 1145, no Indaiá. Telefone 3883-3814. Drogaria Oliveira. A antiga drogaria do seu Altair é a drogaria da família. Genéricos e similares com preços especiais. Drogaria Oliveira, Avenida Doutor Altino Arantes, 485, no centro, ao lado da Sales, jornais e revistas. Atendimento em domicílio. Ligue 3882-271 ou 3881-1353. Caraguatatuba conta com uma das melhores pizzarias da região. Pizzaria Lunamar. Ambiente familiar e atendimento de primeira. Experimente também as deliciosas esfirras e lanches da Pizzaria Lunamar. Avenida Miramar, 1136, Porto Novo. 3887-4640. Lunamar 2 no Sumaré. 3883-5066. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Percival de Souza, ele que é um dos maiores repórteres policiais da história, né, de todo o jornalismo policial de São Paulo. E olha, nós vamos agora já direto com o policial Rômulo de Oliveira Dias,
nós vamos contar para vocês como foi esse assassinato brutal que aconteceu aqui em Caraguatatuba. Começou na noite de anteontem, como eu havia dito, por volta de 8h30 da noite. E o desenrolar dele, ou seja, o assassinato em si, acabou acontecendo já na madrugada de ontem. O Rômulo já está na linha, ô Aloysio? Boa tarde, Rômulo. Ô, Caçula, meu amigo, boa tarde. Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no nosso programa, viu, Rômulo? Você que é uma pessoa que, como amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que a gente tem um prazer muito grande de trabalhar com você. E você, como profissional, dispensa comentários aí, os delegados são unânimes aí em ressaltar aí a sua capacidade lá no plantão de ocorrência. Ô Rômulo, você estava de plantão na madrugada quando aconteceu isso, né? Meu amigo, na verdade, a gente chegou para assumir o plantão aí 8 horas da manhã e a ocorrência já estava sendo presidida aí pelo Dr. José Manuel, que estava tomando aí as primeiras providências. Aí ao longo do dia a ocorrência teve muita repercussão, foram feitas diversas diligências, e aí sob a presidência já dos Dr. Marcelo e Dr. Vanderlei, nossos delegados aí da delegacia de Caraguá, aí foram feitas algumas diligências e tal, testemunhas foram ouvidas, e aí a gente conseguiu apurar aí, ô Caçula, até o presente momento aí, que a confusão realmente se iniciou entre 8 e 8h30 da noite aí, do dia 2, na quarta-feira, né? Isso por conta da vítima aí, a senhora Ioná, uma senhora de 44 anos aí, que seria professora. Ela teria flagrado aí o seu Rodrigues de Sá urinando na frente da casa dela. Isso. Daí de modo que estava exibindo as partes íntimas para ela e para uma filha dela de 15 anos. Nossa. E aí você já viu, né? Foi aquela discussão e tal entre eles, mas sem maiores consequências, né? Ficou na discussão só. Aí acontece que o marido da dona Ioná chegou por volta de meia-noite em Caraguá. E aí, após tomar ciência do que tinha acontecido, né, com a filha dele de 15 anos, ficou muito nervoso e foi lá tirar satisfação com esse vizinho. E aí aconteceu uma discussão mais acalorada entre eles e tal. Os nossos amigos telespectadores... Os filhos desse vizinho estavam presentes no momento dessa discussão aí. Viu, Rômulo? Os nossos amigos telespectadores estão vendo as imagens aí. Nós estamos colocando as imagens da dona Ioná e também do carro dela, onde houveram aí esses tiros, né? Foram 5 tiros que atingiram a dona Ioná, né? Isso, exatamente. A gente conseguiu contar aí 5 tiros, né? A perícia foi feita para poder constatar realmente aí se foram 5 ou se foram 6. A gente ainda não tem essa informação precisa, entendeu? E aí, o seu Caçula, a ocorrência teve um desdobramento ao longo da madrugada, né? À meia-noite aí teve essa discussão entre o marido da dona Ioná com esse vizinho, de modo que a polícia militar esteve no local e tal e conseguiu apaziguar a situação. Mas aí a dona Ioná e o seu marido foram para a delegacia de plantão, estiveram no plantão, elaboraram um boletim de ocorrência de ato obsceno. Isso por volta de 1h da manhã. Aí eles saíram da delegacia por volta de 2 da manhã e foram para casa. Perfeito. E até então estava tudo normal, entendeu? Aí a gente entrevistando o marido da dona Ioná, ele falou que chegando em casa eles resolveram sair novamente para poder fazer um lanche, comprar um refrigerante e tal. E no caminho, quando eles estavam se deslocando aí para uma lanchonete, eles perceberam que estavam sendo seguidos por 2 motocicletas. E o seu marido aí da dona Ioná, ele reconheceu os ocupantes da motocicleta, sendo que numa motocicleta estava esse vizinho, que teve a discussão com a esposa dele, e na outra motocicleta estavam 2 filhos desse vizinho. Perfeito. Ele, percebendo aí que estava sendo seguido, ainda pediu para a esposa que estava no volante do carro, pediu para ir direto para a delegacia. Mas não teve tempo, porque enquanto ele se deslocava ali próximo ao supermercado Açaí... Na Prisciliana de Castilho, né? Exatamente, na Prisciliana de Castilho. A motocicleta ali emparelhou com eles ali do lado direito, e o garupa da motocicleta aí efetuou os disparos aí contra o veículo. E chegou a alvejar só a dona Ioná, né? E dentro do carro, além da dona Ioná, tinha a filha deles, né? De 15 anos. Nossa. Juntamente com o marido dela. E os 5 tiros acabaram acertando a dona Ioná. O marido aí, desesperado com a situação,
passou a gritar por socorro aí na rua e tal, e não conseguiu tirar a dona Ioná do volante do carro. Aí passou a empurrar o veículo pela rua até a UPA. Próximo à delegacia. Exatamente, em frente à delegacia aí. E aí por aí mesmo já conseguiu o apoio do pessoal da UPA, que socorreu a dona Ioná na unidade de pronto atendimento, mas ela infelizmente não resistiu e faleceu. Aí mesmo ele já teve um auxílio da Polícia Militar, que estava nas proximidades, e já foi para a delegacia para registrar a ocorrência. E foram tomadas as primeiras providências aí. Foi com e o aí doutor... ao longo do dia teve mais algumas diligências e tal, mas infelizmente os autores ainda estão foragidos. O doutor José Manuel Cardoso, ele estava de plantão, né? Isso. E ele já tomou as primeiras providências na madrugada. Você inclusive ouviu, né, as testemunhas, tudo, né? Isso mesmo, durante a madrugada aí o doutor José Manuel já procedeu aí oitiva de testemunhas e tal, e durante o dia a gente fez mais algumas oitivas para poder instruir o procedimento de investigação aí, que agora vai ser presidido pelo doutor Vanderlei. Vanderlei vai instaurar o competente inquérito policial aí para poder imputar aos autores aí o rigor da lei aí. Dr. Vanderlei Palharini de Almeida Filho, que também está respondendo pela Delegacia de Defesa da Mulher, né? Isso, inclusive eu acredito que esse inquérito policial vai tramitar pela Delegacia da Mulher, sob a presidência dele. Começou com o ato obsceno, né? Então tudo teve início ali no ato obsceno, aquela discussão entre vizinhos, né? Que é uma coisa bastante corriqueira, né? A discussão entre vizinhos, mas ninguém podia imaginar que ia chegar numa situação num grau dessa, assim, de gravidade tão alto, né? É verdade. Ô Rômulo, queria te agradecer demais, viu, a sua participação. Nosso tempo já estourou, mas olha, é muito enriquecedora as suas informações para os telespectadores da TV Canal 20, de todo o Litoral Norte, desse crime, desse assassinato brutal que, né, chocou aí todo mundo pela quantidade de tiros contra uma mulher, uma senhora de 44 anos, professora, né, aqui de Caraguatatuba. Então eu queria te agradecer demais, viu, e convidá-lo sempre para participar aqui do nosso programa. Ô Caçula, muito obrigado aí, a gente está à disposição aí, sempre que for preciso aí, pode fazer um contato que a gente está à disposição. Obrigado mesmo aí, um grande abraço. Valeu, obrigado Rômulo, valeu. Um abraço. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Lion Zeladoria Especializada, desde 1997, terceiriza com seriedade serviços de controle e fiscalização de portaria e vigias, recepcionistas, serviços de jardinagem, limpeza predial e hospitalar, prestando serviços nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Lion Zeladoria Especializada, serviços com qualidade. Polo Hotel. Conforto, praticidade com economia. O hotel oferece atendimento personalizado com confortáveis e modernas instalações. Polo Hotel está preparado para tornar sua hospedagem mais especial com profissionais altamente capacitados, proporcionando conforto, praticidade com economia. Polo Hotel, novo conceito de hospedagem. Reservas pelo telefone 3876-5000. Endereço: Rua República de Israel 60, Jardim Oswaldo Cruz, em São José dos Campos. Bem, amigos, nós já estamos de volta com o programa do Caçula, mas infelizmente, né, o tempo é muito curto, a gente já está encerrando aqui. Quero mandar um grande abraço para o professor doutor José Henrique Bonfim, ele que é coordenador lá nas faculdades Uninove de Vergueiro, lá na unidade Vergueiro da Uninove, em São Paulo, está acompanhando o nosso programa. Um abraço aí para o José Henrique, viu? Obrigado aí pela audiência, ele que foi professor da minha mulher lá
Minha mulher fez faculdade lá na Uninove, em São Paulo, né? A gente que é pobre faz aqui mesmo, no Litoral Norte, né? Olha, eu quero só dizer assim, um abraço importante aqui, um abraço especial para a dona Luísa, dona Maria Luísa, que é minha sogra, a Daiane, a Alícia e também a Gilmara, que está assistindo lá. Eles estão lá em Ferraz de Vasconcelos acompanhando o nosso programa pela internet. O Rômulo está acompanhando em São José ao vivo, né? Nós fizemos uma entrevista com ele e em tempo real ele assiste pela internet. Olha, lembrando sempre, o nosso compromisso aqui é com o cidadão de bem. Aqui o bandido sempre vai levar pior enquanto eu aqui estiver. Porque aqui a polícia sempre fala mais alto. Vagabundo, ó, é cana mora, é grampo nele. Um grande abraço a todos. Segunda-feira a gente volta com mais um programa do Caçula. Um grande abraço.